Árvores raras que embelezam a cidade podem ser usadas na coleta de sementes. São preservadas por meio de uma lei municipal. Elas não podem ser podadas nem removidas sem autorização. O princípio é o mesmo do tombamento de prédios históricos e qualquer morador pode ir até a Secretaria de Meio Ambiente para pedir que uma espécie seja preservada. No estúdio, conversamos com a arquiteta responsável pelo plano de mobilidade do município, Ellen Fonseca. Ela explica a importância das audiências e como elas têm sido feitas para garantir a participação dos moradores na elaboração do plano. Quarta-feira, 25 de outubro, Nesp Notícias está no ar. Boa noite. Uma lei municipal garante a preservação de árvores raras de interesse histórico e científico aqui na cidade, mas ela não é muito conhecida e desde 2009 nenhuma árvore foi protegida por esse recurso. Quando a gente fala em tombamento, a imagem que vem à cabeça é a de prédios que preservam a história de uma cidade. Mas em Bauru, as árvores também podem ser tombadas. Uma lei municipal garante que determinadas espécies permaneçam em pé. São árvores raras, usadas na coleta de sementes para viveiros municipais ou que tenham interesse histórico, científico e paisagístico. Eu acho muito bom, porque é essencial, né, para o ser humano, né? E outra, é muito importante, né, porque a umidade também, né, ajuda na umidade para as pessoas. Se as pessoas fosse tudo um deserto, né, as pessoas ficavam terrivelmente sem condições de, que nem nós acostumados aqui, sobrevivência, né? Valdecir, muita gente não sabe que pode pedir na Secretaria do Meio Ambiente o tombamento de uma árvore com essas características, mas a lei tem aprovação dos moradores. Eu acho muito bom dessa lei aí, porque do jeito que está nosso verde aí, a gente tem que plantar, não cortar. Quem costuma ficar à sombra delas, seja para descansar ou só para passar o tempo, reconhece a importância da preservação. Eu venho aqui e uma arvinha dessa aqui, olha que beleza. Fazendo uma sombrinha dessa tão gostosa pra gente, é muito bom, né? O principal objetivo de uma árvore ser tombada é justamente a qualidade de vida que ela proporciona para a população. Ela tem que atingir um ápice de proteção. Então, ela já está propícia a fazer a despoluição do ar, então essa filtragem da poluição é importante. Ela também tem que já estar apta com a copa dela a produzir menos zonas de calor, então produzir mais sombras e fazer a produção maior de água para que a gente tenha um ambiente mais úmido. Então, todas essas características, elas são relevantes para o tombamento de uma árvore. Entre os anos de 1993 e 2009 foram feitos 193 tombamentos de árvores aqui na cidade de Bauru, 87 deles aqui na Praça das Cerejeiras. Mas depois desse período, nenhum tombamento mais foi feito. Nós tivemos uma solicitação em 2013 de um munícipe, porém essa árvore se encontrava em uma área particular, esse munícipe não era o proprietário desse imóvel. Os técnicos da secretaria estiveram no local e identificaram que ela não se encaixava nesses critérios de tombamento. Então, o tombamento foi indeferido. Um dos motivos pode ser, inclusive, o desconhecimento sobre a legislação. Exemplares como o pau-brasil, que já foram abundantes no país, hoje são raros e podem ser vistos assim bem de perto aqui na praça, graças ao tombamento. E nada como se deparar com um ipê amarelo todo florido, bem no centro da cidade. Uma imagem que enche os olhos. A lei permite que qualquer morador peça o tombamento de uma dessas árvores. O munícipe pode entrar, qualquer pessoa pode entrar com pedido de tombamento. Ele vai fazer um croquis da árvore, da localização da árvore que ele pretende tombar, vai colocar os motivos dele. A Secretaria de Meio Ambiente e o CONDEMA fazem uma avaliação dessa árvore para verificar se ela atende aos critérios da lei. E sendo uma árvore, e um dos critérios é que essa árvore seja nativa, ela atendendo esses critérios de raridade ou antiguidade, todos esses que eu coloquei anteriormente, ela então vai passar pelo processo de tombamento que é feito por meio de um decreto municipal. O exemplar é então cadastrado e fica identificado na prefeitura. Isso impede que ele seja cortado.
mas pode acontecer de o corte ou a remoção serem necessários. Aí é preciso um procedimento para atestar que o tombamento deve ser cancelado. O corte ele é permitido apenas em situações que a lei prevê, então no caso especificamente de um risco de queda, de uma condição fitossanitária. Então essas árvores elas também têm que passar pelo CONDEMA para fins de destombamento. Sempre que uma espécie é removida, a compensação precisa ser feita. Isso garante que a cidade viva e respire melhor debaixo dessas copas. A partir da noite de hoje, há um aumento significativo da nebulosidade em todo o estado de São Paulo, por conta da atuação de um sistema de baixa pressão sobre o continente. Nesta quinta-feira, podem ocorrer pancadas de chuva ao longo do dia na região de Bauru, situação que deve se manter até o fim da semana. Agora, a umidade do ar está em 40%. Os ventos são fracos e sopram a 2 km por hora. A mínima hoje foi 15 e a máxima chegou aos 32 graus. Amanhã, os termômetros devem variar entre 18 e 31 graus. Já estão abertas as inscrições para os Jogos Regionais do Idoso 2018. Para se inscrever, os atletas precisam ter 60 anos ou mais e levar os documentos pessoais até o ginásio Panela de Pressão, que fica na rua Benedito Eleutério, quadra 3, das 8 da manhã às 5 da tarde. Os jogos vão ser realizados entre os dias 17 e 21 de janeiro, mas ainda não está definida qual a cidade vai sediar a competição. Bauru deve competir em diferentes modalidades. Então, para mais informações, o contato é o telefone 3108-1050. A Unesp em Marília está com inscrições abertas para um curso de capacitação de profissionais para atuarem como intérpretes da língua brasileira de sinais. As aulas começam agora no dia 28 de outubro. O curso é oferecido pelo Laboratório de Linguagem e Surdez da Unesp em Marília e começa agora no próximo dia 28 de outubro. Para saber todos os detalhes, a gente conversa com a professora coordenadora, Sandra Eli. Professora, dá tempo de se inscrever ainda? Claro que dá, e nós estamos aí com a maior expectativa da adesão do público da região de Marília e da universidade. As inscrições seguem até quando? Então, até a véspera, ou seja, até dia 27 de outubro, porque o curso ele é presencial, né? Então ele ocorrerá aos sábados e ele tem uma carga horária de 120 horas e ele atende aí às normativas de vigência da universidade no âmbito da extensão. O curso é aberto para a comunidade? Sim, ele é aberto, a gente tem aí a expectativa de ter uma adesão de profissionais liberais ou de pessoas interessadas na temática que querem atuar nesta função, ou seja, como tradutores e intérpretes em contextos diferenciados. E aí vale, é claro, a educação, a saúde ou atividades até mesmo da cultura e de lazer, que envolve aí garantir a acessibilidade aos surdos usuários dessa língua nesses espaços aí institucionais. O curso tem um custo, né? Qual que é o custo dele? Sim, são 6 parcelas de R$90 e de acordo com as normativas aí da resolução da PROEX, né? Então nós ofereceremos 10% das vagas aos nossos estudantes da universidade. Tá certo, professora. Muito obrigado pela sua participação aqui no Unesp Notícias. Lembrando, então, que todas as informações estão no site que aparece aqui embaixo da sua tela ou pelo telefone 3281 6038. Otávio Frabetti para o Unesp Notícias. Ainda falando da Unesp, foi divulgada ontem a relação candidato-vaga para o vestibular 2018. O curso com mais inscritos, mais uma vez, é o de Medicina em Botucatu. São 28.147 candidatos que vão disputar 90 vagas. Isso representa 312,7 inscritos por vaga, um recorde histórico. O segundo curso mais concorrido é o de Direito Matutino em Franca, com 63,8 candidatos por vaga. A Fundação VUNESP também divulgou a lista dos locais para a realização das provas. Essas e outras informações estão disponíveis para consulta nos sites vunesp.com.br e vestibular.unesp.br. Neste ano, a Unesp oferece 7.365 vagas distribuídas em 24 unidades em todo o estado de São Paulo.
Depois do intervalo, nosso assunto é mobilidade. Recebemos no estúdio a arquiteta Ellen Fonseca. Ela coordena o grupo de trabalho que está desenvolvendo o plano de mobilidade do município e traz informações de como estão sendo realizadas as audiências. Então fique com a gente que nós voltamos já já. A lei federal que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana prevê a participação popular no planejamento dos municípios. Um dos mecanismos de garantia desse direito é a realização de audiências públicas para a elaboração dos planos municipais de mobilidade. E é isso que está ocorrendo neste momento em Bauru. Para tratar da importância do envolvimento da sociedade civil nessa discussão, nós recebemos no estúdio a coordenadora do grupo de trabalho do Plano de Mobilidade aqui da cidade, a arquiteta Ellen Fonseca. Ellen, muito obrigada pela sua presença hoje aqui no Nesp Notícias. Imagina, que agradeço. Ellen, vamos começar falando qual que é a importância da população participar ativamente nas audiências públicas que vão definir, né, a estrutura do plano de mobilidade do município. A gente ter a participação da população, na verdade, garante que a gente contemple todas as necessidades, né, todas as demandas que estão presentes às vezes nos bairros e que o técnico, né, atrás da mesa, né, no escritório, não tem condições de conhecer de verdade. Então, quando a gente vai a campo, quando a gente chama as pessoas a participarem, a gente está ali aberto, na verdade, para que eles tragam as sugestões, para que eles tragam, na verdade, as maiores dificuldades, todas aquelas que a gente não consegue riscar no papel, não tem condições de ter conhecimento mesmo, e a gente incorporar tudo isso para um plano, ser algo maior, né, ser algo para todos, e não somente aquele plano técnico que saiu de vários técnicos riscando em uma mesa, né? Isso foi uma coisa muito realizada na década de 90 e que hoje mudou, né? Desde o Estatuto da Cidade, ele está dando essa oportunidade das pessoas realmente participarem e terem no plano, na verdade, a mitigação de todos os problemas, né? Um conjunto. Nesse sentido, para que toda a população participe, como que as audiências foram pensadas em relação aos locais onde elas estão sendo realizadas? O plano diretor dividiu o município conforme as bacias hidrográficas. E para a gente, na mobilidade, é uma divisão que não servia, porque ela cortava ao meio bairros como o Bela Vista, por exemplo, separava ali da região do Santo Edviges, né? Só para o pessoal ter na cabeça aí mais ou menos o mapa. Ela dividia regiões que tinham características muito semelhantes com relação à mobilidade urbana. Então nós redefinimos essas divisões, tá? Utilizando basicamente os nossos grandes rios da cidade, ou a linha férrea, ou as rodovias, que são as barreiras físicas que impedem que as pessoas vá de um bairro até o outro. Nós utilizamos elas para diferenciar um setor do outro. E aí só fizemos uns pequenos ajustes com relação ao setor de IBGE, para poder nos dar a condição de fazer levantamentos estatísticos, né, da região. E aí nós conseguimos colocar, como, vamos supor, a região norte, daí junta desde Bela Vista, ele vai até lá no Nova Esperança. Né? Aí a Vila Dutra já está para o lado de lá da linha do trem, então ela vai e junta com a Vila Falcão, e depois tem a Independência, por exemplo, que junta, vai lá com o Xangri-Lá, pegando Vila São Francisco. Então essas barreiras, elas dividem essas regiões que estão publicadas no site do município. E aí mantém uma temática de discussão em cada audiência que é realizada, né? Como as características são bem semelhantes dos bairros, então o transporte público, na verdade, acaba permeando todos esses bairros em conjunto. Então a gente consegue ter uma discussão que vai na mesma linha, né? Então nós não temos aquele problema de, mas o ônibus do lado de lá ou do lado de cá, né? Então é a mesma rede de transporte que abastece toda aquela região. Além da questão do transporte, que outros temas que vocês acabam trazendo para a discussão nessas audiências? A gente está discutindo um eixo de mobilidade ativa. Mobilidade ativa inclui basicamente mobilidade a pé e a ciclomobilidade, né? Quando você se locomove, se desloca pela cidade, utilizando para isso só o corpo humano, né, sem nenhuma força de máquina. Depois nós temos o eixo de transporte coletivo e ainda o eixo de transporte individual, que aí é a questão dos projetos das avenidas, né, para atender a demanda de carros e motocicletas. E como que é conduzida a audiência com base nesses temas? Os apontamentos que as pessoas fazem, eles são considerados? São dúvidas que são solucionadas ali mesmo? Precisam de resposta? Como que normalmente é conduzida a audiência?
Como a gente primeiro começa com bate-papo, então ali no bate-papo a gente vai esclarecer, trazer bons exemplos de como que as cidades no mundo estão lidando, né, com a dificuldade da presença, às vezes, do excesso do carro, ou então estimulando o uso da mobilidade ativa, como que isso é feito. E a gente vai batendo um papo durante meia hora, 40 minutos. Né? Nesse tempo, as pessoas já vão focando um pouco na discussão, né? E aí elas conseguem filtrar também o que elas trazem para discutir. E aí nós temos apontamentos desde os mais simples, que às vezes é um trajeto de ônibus, né, solucionar uma dúvida que de repente o aplicativo já consegue solucionar, e a pessoa às vezes não conhecia. E aí ali mesmo a gente já resolve, e tem outros apontamentos que fazem que ali na discussão viram propostas. Tá? E dessas propostas elas vão para votação na conferência e elas vão compor depois o plano de mobilidade. Você falou bastante sobre a questão da mobilidade ativa, né? Essas reuniões também acabam sendo uma forma de conscientizar a população sobre os diferentes caminhos, né, da mobilidade? É que Bauru, as pessoas, porque a gente acostumou, né, a usar tanto o veículo, que a gente deixou de pensar que Bauru é uma cidade completamente caminhável. Né? Todos os bairros, por mais distantes que estejam do centro, eles não estão a mais do que 6, 7 quilômetros. E essa é uma distância perfeitamente caminhável. Então, eu levo a discussão para a gente pensar um pouquinho nas nossas calçadas, né? E pensar como que a gente faz para conseguir acessar. Né? Então, a gente tem que começar primeiro ir à padaria, ir à farmácia, a pé, voltar, tentar resgatar esses valores, né? De você frequentar os lugares do bairro a pé, para você começar a entender e observar um pouco mais quais são as infraestruturas que a gente precisa para viabilizar esses pequenos trajetos, né, que pequenos podem virar até 7 quilômetros. Né, pequenos trajetos de 6 quilômetros é caminhado até em 40 minutos, né, 50 minutos. Ellen, a intenção é também que essa discussão chegue à zona rural, né? Como que isso vai ser feito? E a Secretaria da Agricultura, na verdade, está organizando algumas discussões, né? Vão haver 3 audiências públicas e nós estamos em contato, na verdade estamos tentando fechar essa agenda ainda, para poder levar, como é muito difícil tirar a população de casa, a gente sabe que é difícil você deixar a família à noite, né, para ir até uma audiência pública, tentar juntar a discussão que eles estão levando aos bairros com a nossa da mobilidade também. E de acordo com todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, nesse período, como está a questão do prazo? Bauru tem até abril de 2018 para entregar o plano. Vai ser possível? Nós não estamos trabalhando com a questão de não ser possível, né? Como nós já estamos desenvolvendo o plano desde 2011, embora ele retoma, para um pouco, depois ele é retomado de novo e parou, mas como a gente já tem algum material sistematizado, a gente já tem algumas ideias que estavam, né, das audiências que nós já tínhamos realizado nos bairros, então nós estamos, na verdade, atualizando os materiais e dando uma corridinha mesmo para tentar realmente cumprir aí o prazo. Senão não vem verba para o município, Senão, né? Nenhuma das verbas para mobilidade a gente vai conseguir acessar. Ellen, eu agradeço a sua participação hoje aqui com a gente. Eu que agradeço. O Nesp Notícias está chegando ao fim. Para rever as nossas reportagens e entrevistas, acesse o site da TV Unesp e também a página no Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã. Thank you.